Então, nesse instante, vamos dar boa noite para todos que entraram aí, que está conosco. Boa noite ao palestrante Lúcia. É um prazer ter você aqui com a gente para mais uma palestra. Para nós darmos início, eu vou ler um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, Os Inimigos Desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material de seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim, a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão para ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante represálias, mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com seu mal proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. E interessante que essa leitura, para quem está falando aí que é a leitura do culto, né, que abriu em casa, caiu 2 vezes, que eu perdi a página do Evangelho e quando abri de novo, caiu na mesma leitura. Acho que é porque nós estamos precisando meditar um pouco sobre ela. Então, neste instante, vamos serenar os nossos corações. Vamos ver a imagem de Jesus em nossa mente, a nos chamar para os seus aprendizados, para a sua mensagem. Mestre amado, neste instante, nos encontramos aqui para mais uma oportunidade de explanar sobre a tua palavra, sobre os teus ensinamentos de amor. Senhor, neste momento lhe rogamos o amparo necessário para iniciarmos mais uma reunião. Que assim seja. Lúcio, a palavra está com você. Obrigado, queridas irmãs, queridos irmãos. Que a paz do nosso Mestre esteja conosco nessa noite. É uma alegria estar aqui com todos vocês, com a Amanda em especial, e de novo reunidos aqui no Centro Espírita Alvorada Nova. Não é uma reunião na casa física, mas é uma reunião na casa virtual, né? Ou melhor dizendo, é uma reunião de almas sintonizadas com Cristo. Ele que disse que aonde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele também ali estaria. E que Jesus nos abençoe na nossa reunião de hoje. O tema da nossa noite é conhecido como a tempestade acalmada. Essa vivência do mestre está narrada nos evangelhos, e eu vou fazer a leitura aqui do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco.
e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem da vida do Cristo nos traz, na atualidade, muitas reflexões. Nós vamos extrair aqui alguns elementos para nós pensarmos nesta noite. Jesus estava, como sempre, envolto por aquela multidão de pessoas que o seguia, que ia atrás dos seus ensinos e, principalmente, dos seus milagres, das suas curas. E então ele faz um convite, já nos diz aqui o evangelista, sendo já tarde. Passemos para outra margem. Essa expressão evangélica, passemos para outra margem, ela pode ser interpretada não somente como passar de um lado a outro da praia, mas ela nos reflete exatamente um momento de transição. A transição, ela pode ser vista de uma forma individual, aquela transição que cada um de nós faz quando, por exemplo, se propõe a seguir o Evangelho, a seguir os ensinamentos do Cristo. É uma transição individual, é uma transição moral que cada um realiza com a sua força de vontade. Mas ela pode ser vista também como uma transição coletiva. Essa transição planetária que nós estamos vivendo já há algum tempo, que se aprofundou de forma bastante sistemática nestes últimos dias com a pandemia e que vai ainda se estender por alguns séculos até que a Terra se transforme num mundo de regeneração. E essa transição, como todos nós temos podido perceber nos últimos dias, nos últimos 2 meses, ela não é uma transição fácil. E esse ensinamento bíblico nos mostra isso. Jesus, com os discípulos no barco, se deparam com uma grande tempestade. A tempestade chegou ao ponto, como nos diz aqui o evangelista, de tomar o barco de água. Então, imaginemos o pânico daqueles discípulos que estavam ali vendo a água invadir o barco e de imediato pensaram, não é? A tempestade vai virar a embarcação e nós vamos cair ao mar revolto e vamos morrer todos afogados aqui. E aí o que mais nos surpreende na leitura evangélica é que nesse contexto o Cristo dormia. Nos diz aqui o evangelista que o mestre dormia sobre uma almofada na polpa da embarcação. É interessante porque nós não vamos encontrar tão facilmente nos evangelhos qualquer outra menção ao fato do Cristo encontrar-se dormindo. Posso afirmar, com uma pequena margem de erro, que aqui é a única narrativa bíblica que nós vamos encontrar Jesus alheio ao mundo e dormindo sobre uma almofada, como nos diz aqui o evangelista. E aí, nesse panorama, os discípulos vão até ele, o acordam e dirigem a ele essa pergunta bastante interessante.
Mestre, não te importa que pereçamos? O evangelista Lucas, que também nos traz essa narrativa, ele utiliza uma expressão ainda mais própria quando ele diz que os discípulos inquiriram: Mestre, não te importa que morramos? Essa pergunta que os discípulos fizeram a Jesus há 2000 anos atrás, ela faz algum sentido para nós hoje? Quantos de nós, né, nos últimos dias não nos perguntamos ou não dirigimos ao Pai ou ao Mestre essa pergunta: Mestre, não te importa que morramos? E essa expressão não te importa, ela dá uma conotação ainda de abandono, de desinteresse, como se Jesus estivesse ali no barco, porém desinteressado do destino dos discípulos. Não é essa a interpretação que nós temos que fazer da leitura do Evangelho. Jesus, na verdade, estava ali transmitindo um ensinamento bastante propício aos discípulos que o seguiam. Jesus estava nos ensinando naquela oportunidade que qualquer que seja a circunstância que nós estejamos vivendo, qualquer que seja a tempestade que nós estejamos enfrentando, é preciso que, chegada a noite, nós coloquemos a nossa cabeça sobre o travesseiro e possamos dormir em paz. Jesus está no barco. Jesus está no barco da nossa vida e está também no grande barco que é o nosso planeta. E então, diante desses momentos tão graves que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão aí padecendo de insônia, de outros problemas psicológicos ou psiquiátricos até mais graves, em razão da ansiedade, do medo, não somente da morte. Nós sabemos que há muitos outros problemas que giram em torno do momento pandêmico que vivemos, não é? É o medo do desemprego, é o medo dos problemas financeiros que advirão para aqueles que já perderam o emprego, é o medo do caos que se instala no sistema de saúde, e isso muitas vezes nos faz com que nós percamos o sono e estejamos mais vulneráveis a todas essas dificuldades. E por que mais vulneráveis? Os espíritos são generosos em nos ensinar que não é incomum que durante o sono cada um de nós seja levado, muitas vezes, ao tratamento espiritual de que necessita, à companhia do nosso anjo guardião, ou melhor dizendo, o nosso espírito protetor, que se aproveita daquele momento de sono em que nós nos desligamos do corpo físico e temos um contato mais íntimo com o plano espiritual para nos dar bons conselhos, para nos inspirar soluções para as nossas dificuldades. Daí que o sono, ele não é apenas um momento reparador do nosso corpo que repousa naquela pausa biológica que o nosso organismo físico necessita tanto. Ele é um momento de refazimento espiritual. Lógico que tudo isso depende, é claro, da nossa postura antes de dormir e até no decorrer da noite. Não é preciso que antes do nosso sono diário nós façamos uma prece, nós façamos uma leitura edificante, que nós nos preparemos para o sono, abdicando das notícias ruins e tendo contato com algo positivo, algo que nos permita dormir mais tranquilos
na medida do possível. Essa lição que Jesus nos dá aqui nessa passagem, que é importantíssima para cada um de nós. Mesmo diante daquela tempestade que tomava a embarcação, o Cristo repousava tranquilamente. Sim, ele não tinha medo, ele não tinha receio. Ele sabia que aquela tempestade, como toda tempestade, ou como essa que estamos vivenciando, ela passa e dá lugar a um ambiente renovado, a energias novas, ao florescer. Ela sempre é o prenúncio de novos e bons tempos. E então, quando os discípulos acordam o Cristo, mestre, não te importa que morramos? Jesus, de imediato, despertando, repreende o vento e o mar. E aí, então, há uma grande bonança, há uma quietude no mar. Nós não vamos nos deter detalhadamente na forma como Cristo operou essa ação sobre a natureza, não é isso hoje. Nós não devemos mais interpretar como um milagre, porque o milagre nada mais é do que aquele fato extraordinário que nós ainda não temos condições de compreender. Mas com o advento da doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, na Gênese, no livro Obras Póstumas, nós vamos verificar Kardec explicando muito bem como Jesus opera esse fenômeno através do seu magnetismo, através do seu contato íntimo com os espíritos que presidem os fenômenos da natureza. Mas aí, Jesus, após trazer essa quietude ao mar que estava revolto, à tempestade que estava trazendo tanto medo àqueles discípulos, ele faz uma indagação muito oportuna. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essa pergunta do Cristo vem diretamente ao encontro do coração daqueles discípulos que, vejamos nós, mesmo com o Cristo fisicamente ali dentro da embarcação, tiveram medo da morte, tiveram medo de enfrentar a tempestade. Daí porque é absolutamente natural que nós também tenhamos medo. Porém, não podemos nos esquecer da indagação do Mestre. Ainda não tendes fé? É preciso que nós pratiquemos a nossa fé diante das dificuldades que nos batem à porta. A fé, o otimismo, são virtudes, são sentimentos, vamos dizer assim, que são muito fáceis de serem cultivados quando tudo nos vai bem, quando a vida nos sorri de todas as maneiras. Da mesma forma que a amizade, ela é muito rica, muito cultivada no momento em que tudo o que nos acontece é positivo. Sendo que nós sabemos que, em verdade, a amizade verdadeira, nós só colocamos à prova quando aquele amigo está no nosso lado no momento de dificuldade, no momento de dor, no momento em que nós não temos nada a oferecer e mesmo assim ele lá está, sem esperar nada de nós, mas ao contrário, nos doando a sua amizade. Por isso, mais uma vez, repito, não é? Este momento de dificuldade coletiva que nós enfrentamos é o momento de nós cultivarmos essa nossa fé, acreditarmos que o Cristo está no comando. Quando muitas vezes nós vemos os governantes terrenos impotentes,
muitas vezes incompetentes no enfrentamento do problema, não percamos o nosso sono. Cristo está no leme e ele não dorme. Ele não está, como pensou os discípulos aqui no início da reflexão, ele não está, sim, ele não deixa de se importar conosco. Ele continua vigilante em relação a cada um de nós. E para encerrar a nossa reflexão, a respeito dessa pergunta que o mestre dirige aos discípulos, e vejamos que os evangelistas, eles não nos trazem a resposta que foi dada, porque muito provavelmente eles não responderam, eles apenas refletiram. Jesus pergunta: ainda não tendes fé? E aí Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 40, ele traz essa pergunta do Evangelho de Lucas, que lá está um pouquinho diferente, mas é exatamente dessa mesma passagem que nós estamos refletindo aqui essa noite. Lá no Evangelho de Lucas, Jesus pergunta: onde está a vossa fé? E aí Emmanuel, aqui no capítulo 40, intitula a sua mensagem como Tempo de Confiança. E lá ele nos diz assim: a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos de felicidade. Aguardem os discípulos, naturalmente, discípulos aqui somos nós. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, Jesus nos pergunta: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. E aí Emmanuel encerra a sua reflexão sobre esse tema, que dispensa comentários. Ele esgota aqui toda a matéria que o evangelista Marcos, Lucas nos trouxe sobre essa passagem de Jesus, a tempestade acalmada. Então, que nos nossos momentos de dificuldade espiritual, material, de medo, de ansiedade, de nervosismo, de doença, nós possamos compreender e nos lembrar dessa passagem da tempestade acalmada e compreendermos que todos esses desafios nada mais são do que lições que o Pai Maior nos direciona para que possamos alcançar mais rapidamente
o patamar evolutivo que todos nós almejamos. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre, irradiando a sua luz nos lares de cada um de nós que estamos aqui conectados hoje, com a certeza de que os bons espíritos enviados pelo Mestre nos visitam, nos amparam, nos cuidam, nos dão o passe magnético de que necessitamos, fluidifica a nossa água. Quem puder, permaneça em casa, que os bons espíritos, não somente as autoridades do mundo, estão nos orientando, como diariamente Divaldo Franco tem publicado nas suas redes sociais. Que Jesus nos abençoe e que em breve, mas sem pressa, possamos nos reencontrar fisicamente no Centro Alvorada Nova. Que assim seja. Que assim seja. E é com esse sentimento, né, de fé, com esse sentimento de calma, de que tudo está sendo feito na hora certa, no momento exato, e de que Deus sabe o que faz, que nós vamos de encontro à imagem serena do Cristo, a nos chamar. A nos chamar para que tenhamos calma, para que tenhamos perseverança, para que tenhamos fé para o momento em que todos nós vivemos. Senhor, neste instante, Mestre, lhe pedimos por todas as famílias que sofrem, por todas as famílias que se encontram em desesperos devido aos desencarnes, por todas as famílias, Senhor, que se encontram sem ter o que comer muitas vezes, sem ter o trabalho e sem ter a confiança na tua bondade e no teu amanhã. Mestre amado, rogamos, Senhor, que a espiritualidade amiga se faça presente nos lares de cada irmão que nos assiste. Que ela possa, Senhor, fazer a fluidificação das águas, para que aqueles que delas fizerem uso possam receber o remédio salutar e benfeitor. Pedimos ainda a nossa querida Maria de Nazaré, que esteja caminhando ao nosso lado, que nos cubra com o teu manto de amor para passarmos por mais esse momento. Te agradecemos, Senhor, pela vida que temos, pela saúde, pela oportunidade do crescimento e principalmente pela oportunidade de estarmos encarnados na Terra neste momento, de que tanto carece do nosso desenvolvimento espiritual. Mestre amado, agradecidos por mais esta oportunidade de escutar a tua palavra, de estudar os teus ensinamentos, encerramos mais uma palestra na noite de hoje. Que assim seja. Agradecemos imensamente a presença do Lúcio e convidamos a todos para estar com a gente na sexta-feira, com a mãe dele, a tia Dona Iorides, né? E, Lúcio, muito, muito, muito obrigada mesmo, viu? Te esperamos Obrigado a aqui você. para outras vezes também, tá bom? Tá sim, vou aguardar a próxima. Até mais. Tchau, tchau.